Tudo bem? Então, continuando a nossa sessão de palestras, nós vamos falar um pouquinho então sobre a contabilidade de serviços públicos. Na CF de 88, a Constituição Federal vigente, o Brasil estabeleceu um Estado providente e garantidor. Então, isso repercute em muitos direitos sociais. Esses direitos sociais são garantidos de forma indistinta, né? São garantidos para todos, independente da classe, do gênero. A Constituição ela garantiu direitos a todos os brasileiros, basta que sejam brasileiros. Então, saúde, educação, segurança, não só segurança pública, mas segurança no sentido lato da palavra, inclusive até direitos mais fundamentais, né, como alimentação, como habitação, necessidades básicas de forma indistinta, né? Mas isso é prestado de forma direta ou de forma indireta. A prestação desse serviço, no final das contas, repercute em gasto financeiro. Para sustentar esse Estado providente, esse Estado garantidor, o Brasil recolhe impostos. E o recolhimento de impostos, ele é volumoso, né? É bastante volumoso no Brasil. Mas a pergunta que surge diante disso tudo é se a quantidade de impostos que nós recolhemos é suficiente para manter esse Estado garantidor, esse Estado providente com tantos direitos sociais, especialmente em quantidade e em qualidade que são almejados pela população e também são prometidos pelos políticos, né? pelas autoridades políticas. E aí a primeira observação que você tem que tratar, que a gente tem que conversar, é que sobre a quantidade, né? Então, a Constituição garante isso de forma indistinta. Então, todos os brasileiros têm direito ao serviço público de saúde, por exemplo, ao serviço de educação. Vamos focar nesses dois para ficar um pouquinho mais fácil a contabilidade. Então, todos os brasileiros teriam direito a esse serviço. Se esse serviço fosse assemelhado ao serviço privado no Brasil, nós teríamos, por exemplo, praticamente a extinção do serviço privado de saúde e educação. Pelo seguinte, uma vez que o serviço público é de qualidade e que o acesso é indistinto, independente, por exemplo, da situação financeira, da classe social que pertence àquele cidadão, ele pode ter acesso a esse serviço. Então, ele não mais procuraria um hospital particular, não faria mais um plano de saúde, mas sim acessaria o SUS, né, o Serviço Único de Saúde. O mesmo aconteceria para as escolas. Então, a gente teria uma rede privada de saúde e uma rede privada de educação falida. Não existiria mais no Brasil, uma vez cumprido aquilo que diz a nossa Constituição, né? Que o cumprir esse Estado garantidor, fornecedor de diversos direitos sociais e que o fornece com quantidade e qualidade suficientes. E aí, beleza, então fazendo a contabilidade disso, seria como se a Constituição falasse para a gente, não, podem ficar tranquilos os 200 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, agora em 2013, então os 200 milhões de brasileiros, 200 e poucos milhões de brasileiros, podem ficar tranquilos que nós vamos lutar para fornecer saúde de qualidade para vocês, e a todos os jovens em idade escolar também terão acesso a uma escola de qualidade, a uma educação de qualidade. Os jovens em idade escolar são aproximadamente 50 milhões, pelo IBGE também, aproximadamente em 2013. Perceba então que estamos falando então de um volume muito grande de pessoas para atender na rede pública, né? Como é que isso acontece nos outros países? Nos demais países, por exemplo, na Áustria e na Alemanha, o Estado obriga que os cidadãos adquiram, por exemplo, convênios, né? Planos de saúde. Então, o cidadão é obrigado a adquirir planos de saúde. Já, por exemplo, nos Estados Unidos, é a livre iniciativa, né? A iniciativa privada, só que o Estado não é tanta livre iniciativa assim, porque o Estado tem uma atuação muito pesada sobre isso. Mas mesmo assim, o sistema americano, mesmo com um PIB extraordinariamente grande,
Esse tipo de sistema adotado nos Estados Unidos não é tão bom assim para os demais países, porque ocupa 17% do PIB, só com esse tipo de sistema. Já na Inglaterra, e na Espanha e no Brasil, por exemplo, são os impostos que cobrem esse valor. E agora, em 2014, segundo organizações não governamentais, no Brasil foi recolhido União, Estados e municípios uma soma total de 1 trilhão e 800 bilhões de reais em impostos. E aí a gente olhando só o número, parece que é um número suficiente, né? É um número muito grande. Mas aí, continuando a conta, então, nós temos, então, 200 milhões de brasileiros que devem ter acesso à saúde, e nós temos, então, 50 milhões de brasileirinhos que têm que ter acesso à educação de qualidade. Hoje, aproximadamente, para você ter um plano de saúde médio, um valor médio de um plano de saúde que cubra as suas necessidades, ele gira em torno de R$ 500 mais ou menos por pessoa, né? Girando em torno de R$ 500 por pessoa, você gastaria então em torno de 100 bilhões de reais, fazendo esse paralelismo, né? De 100 bilhões de reais para prover saúde de qualidade em quantidade suficiente para os brasileiros. No outro foco, falando das nossas criancinhas, que são aproximadamente 50 milhões de crianças e jovens, uma escola de qualidade hoje, de boa qualidade, gira em torno de R$ 1.000. Se você pega R$ 1.000 vezes 50 milhões, você tem aproximadamente 50 bilhões de reais que devem ser aplicados para dar educação pública de qualidade a todos os brasileirinhos, de crianças e jovens, né? Então vamos lá. 100 bilhões para a saúde e 50 bilhões para a educação. São 150 bilhões de reais por mês. Só que eu falo só de manutenção. Perceba que eu estou falando de manutenção. É como se toda a rede pública já estivesse estabelecida, com edifícios e equipamentos. Então nós temos hospitais em quantidade, nós temos equipamentos em qualidade, nós temos escolas em quantidade adequada, equipamentos da escola com quantidade adequada e ainda profissionais já formados e capacitados para fornecer esse tipo de serviço. Então toda a infraestrutura deveria estar montada. Eu não estou aplicando nenhum real em infraestrutura, eu estou falando só de manutenção. Então seria 150 bilhões de reais por mês para a manutenção do sistema, para que todos os brasileiros tivessem acesso à educação e à saúde com qualidade. Vezes 12, a gente tem uma boa coincidência, né? 150 milhões vezes 12 dá 1 trilhão e 800 bilhões por ano. Então, basicamente, o Brasil teria que pegar todo o investimento de impostos, tudo que é arrecadado com fisco, com imposto, o que soma 1 trilhão e 800 bilhões, e aplicar exclusivamente na manutenção da educação e da saúde para fornecer educação e saúde com qualidade. Ou seja, como resultado disso, a gente na verdade tem a certeza que jamais, com esse modelo que foi adotado na Constituinte de 88, na nossa Constituição atual, a gente tem a certeza que com esse modelo jamais obteremos educação e saúde com qualidade e com quantidade almejados. Na verdade, a gente estava discutindo aqui só educação e saúde. Se você observar então os demais serviços públicos, os demais direitos sociais, amplia muito esse valor, para que o tenhamos com qualidade e quantidade. E aí, políticas então governamentais populistas prejudicam mais ainda esse quadro. Esse quadro se torna mais prejudicado ainda, porque o cara, na hora que vai apresentar o projeto de governo dele, ele não apresenta um projeto de governo voltado para as principais necessidades da população. Ele faz um monte de emaranhados que servem também aos partidos políticos e aos interesses e à enganação, né? E à enganação da nação. Então é basicamente isso. Se não
mudarmos a forma de praticar a política pública, como atuar como política pública, que o nosso Estado garantidor seja um garantidor com mais restrições, em que selecione objetivamente aqueles que devem ser amparados e aqueles que não devem ser amparados, com uma política menos populista e mais real, a gente jamais vai ter educação, saúde, segurança e demais direitos fundamentais a contento no Brasil. Esse era o vídeo de hoje.